Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Hoje daremos continuidade à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. O objetivo de aprendizagem de nossa aula de hoje é calcular o momento de uma força em relação a um eixo. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa nona aula. Nesta nossa aula 9, iremos discutir o momento de uma força em relação a um eixo. Para isso, vamos resolver um problema do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, do B. Johnston. A questão diz o seguinte: uma armação ACD é articulada em A e D e sustentada pelo cabo que passa através de um anel em B, fixada por ganchos em G e H. Então vamos lá, temos aqui esta armação, que ele fala armação ACD. Tal armação, ela é articulada no ponto A e no ponto D. Neste ponto B, nós temos um anel por onde vai passar um cabo. Cabo esse sustentado nesse gancho G e neste gancho H. A questão continua dizendo o seguinte: sabendo que a tensão no cabo BG é 450 newtons, determine o momento sobre a diagonal AD exercida pelo cabo BG. Então a questão nos fornece a intensidade do cabo BG, que é 450 newtons, e pede para calcularmos o momento em relação ao eixo AD. Para isso, turma, nós iremos aplicar uma fórmula que já foi discutido em aulas anteriores, que é a fórmula do momento em relação a um eixo. Lembrem-se que o momento em relação ao eixo é definido como produto escalar entre dois vetores. Nesse caso aqui, ó, o primeiro vetor é chamado de vetor unitário. Este vetor unitário, ele sempre será na mesma direção do eixo. Enquanto que o segundo vetor, ele é o momento em relação a um ponto. Para ficar bem claro esta equação, vamos agora exemplificar calculando aqui, ó, o momento em relação ao eixo AD. Pessoal, sabemos que o momento em relação ao eixo é definido como um produto escalar do vetor unitário lambda com o momento em relação a um ponto. Atenção, este vetor unitário lambda, ele sempre será na mesma direção do eixo. Logo, lambda será na direção AD. Enquanto que o momento em relação a um ponto será sempre em relação ao ponto onde está iniciando o eixo. Perceba que o eixo que nós estamos considerando vai do ponto A até o ponto D. Consequentemente, este momento é em relação ao ponto A, que é o ponto onde está iniciando o eixo. Então, nós queremos calcular exatamente esta equação, determinar o momento em relação ao eixo AD. Vamos chamar esta equação de equação 1. Perceba que para calcularmos este momento MAD, nós precisamos encontrar o vetor unitário lambda AD e precisamos calcular o momento em relação ao ponto A, para depois resolvermos o produto escalar entre esses dois vetores. Vamos começar calculando o vetor unitário na direção AD. O vetor unitário na direção AD nada mais é que o próprio vetor que nós construímos a partir do ponto A e do ponto D, ou seja, é o vetor AD dividido pelo seu próprio módulo. É por isso que é extremamente importante nós indicarmos a direção deste vetor unitário, pois a partir dos pontos que compõem esta direção, ponto A e o ponto D, nós construímos o vetor AD. Muito bem, para determinarmos este vetor AD, nós precisamos encontrar as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto D. Olhando para a figura, percebemos que o ponto A encontra-se sobre o eixo Z. Consequentemente, o ponto A só possui coordenada em relação ao eixo Z.
Portanto, a coordenada x é 0 e a coordenada y também é 0. Enquanto que a coordenada z representa a distância que o ponto A está até a origem do eixo z, que é exatamente 0,75 metros. 0,75. Muito bem, agora vamos encontrar as coordenadas do ponto D. Perceba que o ponto D encontra-se sobre o eixo X. Portanto, as coordenadas que são zero são as coordenadas Y e a coordenada Z. Enquanto que a coordenada X é a distância que o ponto D está até a origem do eixo X, que é exatamente a soma de 0,5 mais 0,5, ou seja, a coordenada x do ponto D é 1, a coordenada y é 0 e a coordenada z também é 0. Consequentemente, uma vez obtido as coordenadas do ponto A e do ponto D, é possível encontrarmos o vetor AD. O vetor AD nada mais é que D menos A, ou seja, a coordenada x do ponto D menos a coordenada x do ponto A. 1 menos 0 é igual a 1 na direção x, caracterizado pelo vetor unitário i. Agora vamos fazer a coordenada y do ponto D menos y do ponto A. 0 menos 0 é igual a 0 na direção y, que é caracterizado pelo vetor unitário j. Porém, 0j não precisa nós levarmos aqui na nossa expressão. Então vamos agora para a coordenada z do ponto D menos a coordenada z do ponto A. Vai ficar 0 menos 0,75 é menos 0,75 na direção z, caracterizado pelo vetor unitário k. Portanto, para substituirmos na expressão anterior, nós precisamos também calcular o módulo do vetor AD. E o módulo de um vetor é obtido extraindo a raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Consequentemente, ao jogarmos na calculadora científica, nós obtemos como resultado para o módulo do vetor AD 1,25. Então, o módulo do vetor AD nada mais é que 1,25. Como o vetor AD em módulo representa uma distância, então nós temos aqui a unidade de distância de comprimento, que é um metro, uma vez que todas as medidas estão dadas em metros. Agora, o que nós vamos fazer, professor? Nós vamos substituir o valor do vetor AD aqui na equação e, consequentemente, o módulo do vetor AD também aqui na equação. Obtemos como seguinte resultado para o vetor unitário lambda de AD. Então, o vetor unitário lambda na direção AD nada mais é que o vetor AD, mas quem é o vetor AD? É 1 na direção I menos 0,75 na direção K, dividido pelo seu próprio módulo. E o módulo do vetor AD é 1,25. Nós podemos agora simplificar e encontrar aqui o vetor unitário, lambda na direção AD, vai ser dado simplesmente por 1 dividido por 1,25 nada mais é que 0,8. Então temos aqui 0,8 na direção I. Agora nós vamos dividir menos 0,75 por 1,25. Ao fazermos essa divisão, nós encontramos aqui menos 0,6 na direção K. E esse daqui é o nosso vetor unitário na direção AD. Como nós chamamos aqui esta expressão de equação 1, vamos chamar essa expressão aqui, que é o vetor unitário na direção AD, vamos chamar de equação 2, de expressão 2. E agora, professor, o que é que nós devemos fazer? Ora, se o nosso objetivo é calcular o momento em relação ao eixo AD, é preciso encontrar o vetor unitário na direção AD e também o momento em relação ao ponto A. Uma vez calculado o vetor unitário, vamos agora calcular o momento em relação ao ponto A. Pessoal, vamos encontrar o momento em relação ao ponto A. Atenção para o seguinte detalhe. Por definição, o momento em relação a um ponto é definido como um produto vetorial.
Nós vimos isso em aulas passadas. Momento em relação a um ponto é o produto vetorial do vetor posição com a nossa força. Agora você tem que lembrar na questão qual é a força que está gerando o momento. Como nós vimos anteriormente, a força que gera momento é a força de tração T de BG. Então, nesse caso, no cálculo do momento em relação ao ponto A, vai entrar aqui, ó, a tração T de BG, que é a força que vai gerar momento. Atenção para a definição do vetor posição. O vetor posição é definido como um vetor que vai do ponto no qual nós queremos calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Nesse caso aqui, ó, o vetor posição vai do ponto A até o ponto B. Ponto A, que é o ponto no qual nós queremos calcular o momento, e o ponto B é o ponto onde a força está sendo aplicada. Então, olha só, turma, precisamos encontrar o vetor posição e precisamos também decompor essa tração T de BG. Vamos chamar essa expressão de expressão 3. Então, vamos lá. Precisamos, para calcular a expressão 3, encontrar quanto vale o vetor posição R de AB. Lembre-se que o vetor posição, para calcularmos ele, basta encontrarmos o vetor que conecta o ponto A até o ponto B. Então, o vetor posição R de AB nada mais é que o vetor AB. E para encontrarmos o vetor AB, nós precisamos das coordenadas do ponto A e das coordenadas do ponto B. Para isso, nós vamos voltar lá na figura para encontrarmos as coordenadas desses pontos. Para o ponto A, nós já encontramos. É 0, 0 e 0,75. Então, deixa anotar aqui as coordenadas do ponto A. 0, 0 e 0,75. Enquanto que para o ponto B, nós percebemos que ele está entre dois eixos, entre o eixo X e entre o eixo Z. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ponto B está no plano formado pelo eixo X e pelo eixo Z. Ou seja, ele só terá coordenadas naqueles dois eixos. Muito bem. Então vamos lá. A coordenada X do ponto B é exatamente igual a quanto? Veja só. Uma maneira de nós visualizarmos a coordenada X do ponto B é simplesmente pegando o ponto B e projetando ele sobre o eixo X. Ao projetarmos o ponto B sobre o eixo X, nós percebemos o seguinte, que a distância da projeção do ponto B até a origem do eixo X é igual a 0,5 metros. Então, a coordenada X do ponto B nada mais é que 0,5. Enquanto que a coordenada Z você encontra pelo mesmo artifício. Projeta o ponto B sobre o eixo Z e aí você mede a distância que vai da projeção do ponto B sobre o eixo Z até a origem do eixo Z. Se fizermos isso, ó, a distância aqui, ela vale exatamente 0,75. Então, a coordenada x do ponto B é 0,5, enquanto que a coordenada z é 0,75. Portanto, temos aqui, ó, o ponto B possui coordenada x igual a 0,5, a coordenada y, que seria o eixo que nos dá a altura aqui, ó. Como o ponto B está no piso, não possui coordenada y, não possui altura alguma. Logo, a coordenada y é igual a zero. Enquanto que a coordenada z, ela vale 0,75. 0,75. Portanto, turma, o vetor AB, que é simplesmente B menos A, é dado da seguinte maneira. Coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Ou seja, 0,5 menos 0 é 0,5 na direção x, que é caracterizado pelo vetor unitário i. Agora vamos fazer a coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A. 0 menos 0 é 0 na direção y, cujo vetor unitário é o vetor unitário j. Porém, como dá zero, não precisa nós levarmos na expressão. Portanto, agora falta a coordenada z do ponto B menos a coordenada z do ponto A. 0,75 menos 0,75 também é igual a zero. Portanto, a coordenada z também não precisa ser levado na expressão.
Consequentemente, quem será o nosso vetor posição R de AB? O vetor posição R de AB é simplesmente o vetor AB, que é dado por 0,5 na direção I. Então temos aqui mais uma equação importante, que nós vamos chamar aqui de equação ou de expressão 4. Perceba que para resolvermos a expressão 3, nós precisamos do vetor posição que já foi calculado, e precisamos também de decompor a tração T de BG. Para decompormos uma força em 3 dimensões, nós já vimos isso também em aulas anteriores, basta pegarmos a intensidade dessa força, T de BG, e multiplicarmos pelo vetor unitário na direção da força que nós estamos decompondo. Como a força aponta aqui na direção BG, então o vetor unitário também precisa estar na mesma direção. Mas quem é esse vetor unitário e quanto vale a intensidade da força? Se voltarmos para a questão, nós percebemos que a intensidade da força, T de BG, é 450 newtons. Substituindo, obtemos o seguinte valor. Temos que o vetor T de BG é igual à intensidade, que é 450 newtons, vezes o vetor unitário, lambda de BG, que é construído a partir das coordenadas do ponto B e do ponto G, constrói o vetor BG e divide pelo seu próprio módulo. Isso é a definição do vetor unitário. Consequentemente, para construirmos o vetor BG, nós precisamos encontrar as coordenadas do ponto B e também do ponto G. Nesse caso aqui, as coordenadas do ponto B já foram encontradas, que é 0,5, 0 e 0,75. Então temos aqui, coordenada x do ponto B é 0,5, a coordenada y é 0 e a coordenada z é 0,75. Enquanto que para G, nós precisamos encontrar olhando para a figura. Então volta para a figura e analisa agora esse ponto aqui, que é o G. Perceba que o G ele está aqui no plano formado pelo eixo Y com o eixo Z. Isso quer dizer que ele só possui coordenada em Y e coordenada em Z. Consequentemente, a coordenada x é igual a 0. Vamos agora verificar quanto vale a coordenada y. A coordenada y, como o eixo y aqui seria esse eixo que nos dá a altura, a coordenada y é justamente essa distância aqui, que o ponto G está da origem do eixo y, que é 0,925. Então vamos lá anotar. Coordenada x do ponto G é igual a 0, enquanto que a coordenada y é 0,925. Falta agora a coordenada z. Bom, a coordenada z é a distância que o ponto está da origem do eixo z. Então você pode pegar aqui, e projetar o ponto sobre o eixo z e aí medir a distância que a projeção está até a origem do eixo z. Nesse caso aqui a distância é 0,35 metros. Portanto, a coordenada z é igual a 0,35. E agora, professor, agora nós temos condições de expressarmos o vetor BG. Quem é o vetor BG? É G menos B. Então, nesse caso, vai ficar a coordenada x de G menos a coordenada x de B. 0 menos 0,5 é menos 0,5 na direção I. Agora, nós vamos fazer a coordenada y de G menos a coordenada y de B. 0,925 menos 0 dá igual a mais 0,925 na direção y, cujo vetor unitário característico é o j. E por fim, a coordenada z do ponto G menos a coordenada z do ponto B, ou seja, 0,35 menos 0,75 é igual a menos 0,4 na direção z, cujo vetor unitário característico é o k. E agora, professor, agora nós precisamos calcular o módulo desse vetor BG. O módulo do vetor BG é calculado simplesmente extraindo a raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Portanto, ao jogarmos aqui, esta expressão na calculadora científica, nós vamos obter o seguinte valor. Módulo do vetor BG nada mais é que 1
1,125 metros. Por que metros, professor? Pois o vetor BG em módulo representa a distância do ponto B até o ponto G. Nesse caso aqui, ó, nós já obtemos o vetor BG e já obtemos também o módulo do vetor BG. Portanto, nós vamos substituir na expressão aqui, ó, do vetor T de BG e vamos obter o seguinte resultado. Quem será o nosso vetor T de BG, que é a nossa força T de BG? Vai ser simplesmente 450, que multiplica o vetor BG, mas quem é o vetor BG? É menos 0,5 na direção I, mais 0,925 na direção J, menos 0,4 na direção K. Tudo isso dividido pelo módulo de BG. Então temos aqui, ó, tudo dividido pelo módulo de BG, que nada mais é que 1,125. Turma, simplificando aqui, ó, nós podemos dividir 450 por 1,125. O resultado desta divisão é exatamente igual a 400. Agora nós vamos distribuir esse 400 para cada uma das componentes e vamos obter o seguinte resultado. Vamos fazer aqui, ó, a primeira distribuição. 400 vezes menos 0,5 na direção I. Então vamos obter que o vetor T de BG será igual a componente x será igual a menos 200 na direção y. Agora vamos fazer na calculadora científica quanto fica a componente y, que é 400 vezes 0,925. Ao fazermos isso na calculadora científica, obtemos como resultado mais 370 na direção j. E por fim, fazendo a última distribuição, 400 vezes menos 0,4K. Jogando isso na calculadora científica, obtemos menos 160 na direção K. E esse daqui, ó, é a nossa força, a decomposição da força T de BG em 3 dimensões. Vamos chamar essa equação de equação 5, tá certo? Vamos dar um nome a ela, vamos batizar esta equação de equação 5. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta equação 5, em seguida vamos pegar a equação 4 e substituir na equação 3 para calcularmos o momento em relação ao ponto A. Vamos fazer isso. Substituindo as equações 4 e 5 em 3, obtemos o seguinte resultado. Veja só, turma, a nossa equação 3, ela diz o seguinte, ela diz que o momento em relação ao ponto A é igual ao produto vetorial do vetor posição R de AB com a tração T de BG. Então temos aqui o momento em relação ao ponto A é igual ao produto vetorial do vetor posição com a nossa tração T de BG. Quem é o vetor posição? É o vetor que vai do ponto A, no qual nós queremos calcular o momento, até o ponto B, no qual a força está sendo aplicada. Então, esse daqui, ó, é a equação que nós chamamos de equação 3. O que é que nós vamos fazer? Substituir a equação 4, que é dado pelo vetor posição. Quem é o vetor posição que foi calculado? 0,5i. E aí nós vamos substituir nessa equação 3. Então, o momento em relação ao ponto A vai ficar vetor posição encontrado, que é 0,5 na direção I, produto vetorial com atração T de BG, que também foi encontrado, que é dado por menos 200i mais 370j menos 160k. Esse é o vetor tração T de BG. E agora, professor, agora nós vamos aqui, ó, uma vez que o produto vetorial obedece à propriedade distributiva, então nós vamos fazer aqui a distribuição. Lembrem-se apenas que o produto vetorial entre dois vetores unitários iguais é sempre zero, enquanto que o produto vetorial entre dois vetores unitários diferente, nós já aprendemos isso anteriormente. Basta seguir aquela regrinha que diz o seguinte: no sentido anti-horário, o produto vetorial entre dois vetores unitários
diferentes, sempre vai dar o próximo positivo. Enquanto que no sentido horário, o produto vetorial entre dois vetores unitários diferentes sempre vai dar o próximo negativo. Então vamos fazer aqui quanto vai dar este resultado dos produtos vetoriais. Então, momento em relação ao ponto A é igual. Pessoal, componente I com componente I vai dar zero, não precisa fazermos. Então, vai ficar apenas o seguinte, 0,5I, produto vetorial com 370J. Multiplica os escalares, 0,5 vezes 370. Ao jogarmos isso na calculadora científica, nós vamos obter o seguinte resultado, 185, e aí nós teremos o produto vetorial de I com J. I vetorial J. E agora, professor, vamos fazer a próxima distribuição. 0,5i, produto vetorial, com menos 160K. Então, multiplica os escalares, 0,5 vezes menos 160, isso vai dar igual a menos 80, e aí nós temos o produto vetorial de I com K. Então, vai ficar I vetorial K. Portanto, nós já sabemos que I vetorial J, olha só, I vetorial J, no sentido anti-horário positivo, I vetorial J é o próximo positivo. Então, isso daqui vai dar K positivo. Enquanto que I vetorial K, nós já estamos no sentido horário, negativo. Então, I vetorial K é o próximo negativo, que é igual a menos J. Portanto, o momento em relação ao ponto A nada mais é que menos 80 vezes menos J, menos com menos dá mais, então isso daqui vai dar igual a 80J. Enquanto que 185 vezes K é igual a mais 185K. Encontramos, portanto, o momento em relação ao ponto A. Podemos chamar essa expressão de expressão 6, ou equação 6. E agora, professor, o que é que nós vamos fazer com estas equações? Turma, vamos lembrar o que é que nós desejamos neste problema. Neste problema, nós desejamos calcular o momento em relação ao eixo AD. Perceba que nós já encontramos o vetor unitário lambda de AD, que foi dado pela equação 2, e acabamos de encontrar agora o momento em relação ao ponto A, que é dado pela equação 6. Está aqui, equação 6, momento em relação ao ponto A. Portanto, vamos concluir a nossa questão. A nossa questão pede para calcularmos o momento em relação ao eixo AD. E nós vimos que o momento em relação ao eixo AD é o produto escalar do vetor unitário lambda na direção do eixo com o momento em relação ao ponto em que inicia o eixo. Então, nós queremos determinar esta equação aqui. Portanto, substituindo as equações 2 e 6, as equações 2 e 6, na equação 1, obtemos o seguinte resultado. Então vamos lá, equação 1 é a equação que nos dá o momento em relação ao eixo AD. A equação 2 é justamente o vetor unitário lambda de AD. Quanto é que deu o vetor unitário lambda de AD? Vamos lá procurar, verificar. Lambda de AD é 0,8i menos 0,6k. Então temos aqui 0,8 na direção i menos 0,6 na direção k. Produto escalar com o momento em relação ao ponto A. E o momento em relação ao ponto A foi obtido aqui na equação 6, que é 80J mais 185K. 80J mais 185K. E agora, professor, agora nós vamos realizar aqui o produto escalar entre dois vetores. Lembrem-se que, para o produto escalar, sempre que você tiver dois vetores unitários diferentes,
o produto escalar sempre vai ser igual a zero. Portanto, produto escalar entre vetores unitários, basta você resolver aqueles vetores unitários que serão iguais. Portanto, aqui nós temos que, na distribuição, até porque o produto escalar também obedece à propriedade distributiva, o produto escalar entre dois vetores unitários diferentes sempre será igual a zero. É o que acontece com 0,8i, produto escalar com 80j. Da mesma forma, 0,8i, produto escalar com 185k, também vai ser igual a zero. Enquanto que a mesma coisa acontece com menos 0,6k, produto escalar com 80j. Lembrem-se, turma, foi visto em aulas anteriores. O produto escalar entre dois vetores unitários, IJK, diferentes, sempre será igual a zero. Enquanto que o produto escalar entre dois vetores unitários iguais será igual a 1. Então aqui, a única componente que vai sobreviver é menos 0,6k, produto escalar, com 185k. Logo, o momento em relação ao eixo AD é igual a menos 0,6 vezes 185. Jogando isso na calculadora, vai dar igual a menos 111. Enquanto que o produto escalar do vetor unitário K com o vetor unitário K é igual a 1. Conclusão, momento em relação ao eixo AD, já esperávamos que fosse um número, até porque o resultado de um produto escalar é sempre um número. O valor é exatamente igual a menos 111. Aí aqui a gente vai expressar a unidade do momento, que nada mais é que o Newton vezes metro. Portanto, concluímos, turma, a nossa questão, cujo objetivo era calcularmos o momento em relação ao eixo AD. E o momento em relação ao eixo AD é igual a menos 111 Newton vezes metro. Portanto, finalizado a nossa questão. A nossa aula de hoje teve como objetivo de aprendizagem calcular momento de uma força em relação a um eixo. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.